E aí agora nós vamos falar de uma coisa aqui que muita gente tem medo, mas vai acontecer com todo mundo, que é a morte. Todo mundo que nasceu um dia vai morrer, né? Sim. E aí é uma questão também desse medo da morte, ou se tem vida depois da morte. Como é que a psiquiatria lida com isso? Interessante a pergunta, sabe? A morte é algo bastante difícil para se falar para qualquer pessoa, né? Aliás, a gente passa a vida inteira tendo a certeza disso, mas passa a vida inteira também não falando sobre, sabe? A psiquiatria lida, assim, entendendo mesmo quais são as angústias da pessoa, sabe? Em uma consulta a gente tenta entender o que é a angustia, e tenta sanar da melhor maneira. Entrando um pouco nessa fase da morte, né? Um assunto que eu gosto muito de falar também é o pós-a-morte, quem fica, né? Quem fica. Até que ponto é luto, né? Até que ponto você está sofrendo a dor do luto? E é importante a gente entender um pouco sobre isso também, sabe? Luto normal sentir, né? Aliás, seria difícil se não sentisse, seria estranho se não sentisse, né? Mas quando a pessoa ela passa por um tempo só pensando naquela pessoa, modifica a vida por esses pensamentos, tem tido alterações no trabalho, tem tido alterações na vida pessoal, pode ser que não seja só luto, pode ser que tenha virado depressão, sabe? Então, para quem fica também é importante ter esse olhar mais fino. E ter esse olhar fino de quando procurar ajuda, sabe? Então, para a questão de lidar, né, com a morte de algum familiar ou de algum amigo, tem ali um tempo ali, se você vive aquele luto ali, um tempo que isso, né, igual você falou, seria contraditório se a pessoa não vivesse um luto, né? Sim, exato. Mas se a pessoa ficar com aquele luto ali o tempo todo, pode ser uma depressão, qualquer outra doença, né? Eu sempre falo assim, que se a saudade estiver ficando na saudade, no campo da saudade, ok. Mas se você tem visto que tem se intensificado e mudado o seu estilo de vida, a tristeza tem ficado muito profunda, você está sentindo que não está legal? Porque está na hora de procurar ajuda e que pode ter virado depressão. É porque é uma questão assim, né? Quando a gente, ainda mais quando acontece assim de uma hora para outra, né? Porque, né, quando tipo assim, já tá hospitalizado, tá com algum problema assim muito grave, né? As pessoas até começam ali já se preparar. Mas quando acontece de uma hora para outra, como é que lida com isso? É difícil, sabe? Tanto é que em ambientes hospitalares tem muitos casos, né? Tem muitas pessoas que entram em quadro mesmo de uma ansiedade muito forte, né? Que a gente fala em um quadro dissociativo, em que a pessoa sai da realidade mesmo. O ente querido que fica sai da realidade. Então, é uma crise ansiosa e a gente precisa de tratar com a medicação acertada. Tem a medicação acertada para isso. E aí, dali em diante, tratamento com psiquiatra, psicólogo. E você deu, né, a informação muito importante aí sobre isso, né? Porque é um assunto que pouca gente fala, né? Como você mesmo falou, né? A gente fala pouco, né? Fala pouco. Fala pouco. Então, e você falou muito bem, né? Sobre a questão do luto. E se continuar, tem que procurar uma ajuda, né? Sim, com certeza. Buscar ajuda é primordial. Fala, tio Alisson! Tony, eu não tenho mais nada pra falar, não. Você não quer fazer uma pergunta, não? Não. Tem uma pergunta aqui da Larissa, então. Muito Isso aí. boa. O luto tem tempo? Sim. Como eu falei, o luto tem tempo, sabe? Nas primeiras semanas, saudade, pensamento na pessoa, mas passou de algumas semanas, o pensamento tem ficado a todo momento, passado em torno de 3 a 4 semanas, um mês. O tempo todo tem pensado naquela pessoa e tem impactado na vida, o luto virou depressão. E aí, esse negócio é muito complicado, porque... E quando eu falo assim, mas a gente não sabe o luto da pessoa, né? Porque a pessoa fala assim, você não sabe como é que foi o luto da pessoa. Né? Isso também é complicado, né? Para a pessoa de pensar assim que ela tá com algum problema, né?
Sim, por isso que é importante, assim, a gente aconselhar, buscar ajuda, né? Porque eu acredito que um profissional vai ter um lugar de fala melhor para ajudar nesses momentos.